Uma boa tarde a todos. Eu sou o Padre Sérgio, da paróquia Santo Antônio, da Diocese de Uberlândia. Vocês estão, por assim dizer, fazendo um estudo sobre o livro do profeta Oséias e me pediram então que eu gravasse um vídeo, fizesse um pequeno estudo durante 15 minutos sobre 3 versículos que se encontram no capítulo 4 do livro do profeta Oséias. Eu gostaria de iniciar essa minha reflexão com esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de meditação. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor meu, anjo da guarda, intercedei por mim. Eu iniciaria essa minha exposição, essa minha fala, essa minha meditação, dizendo que, de fato, o livro do profeta Oséias, ele é muito importante espiritualmente, porque ele nos mostra a importância de vivermos corretamente o amor de Deus para com cada um de nós, de modo então que nós precisamos nos converter moralmente. Esses versículos que eu vou aqui falar sobre eles é um convite que Deus nos faz para que nós possamos viver a partir de um comportamento que seja de fato adequado à vontade de Deus. Esses 3 versículos nos convidam então a repensarmos o nosso modo de ser, o nosso comportamento. É um pedido que o profeta faz no sentido de buscarmos viver de um modo que possa agradar a Deus. Conhecemos muito sobre o profeta Oséias e sabemos que ele, por assim dizer, passou por um momento difícil na sua vida de família. A sua esposa, me parece que esse é o raciocínio e a lógica do livro do profeta Oséias, o traiu e, portanto, impôs a ele um sofrimento. E existencialmente, então, o profeta, a partir dessa sua experiência, ele aplica essa sua, por assim dizer, essa sua experiência, diríamos assim, aplica a sua experiência ao povo de Deus. De modo que o capítulo 4, ele então vai dizer, ele inicia dizendo: ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Então todos nós devemos ouvir a palavra de Deus. Platão nos ensinou que nenhum ser humano pode ser critério de si mesmo. Deus nos criou e, portanto, Deus é o critério da nossa vida. Deus é o critério da minha vida. Portanto, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor na condição de filho de Deus. De modo que o profeta diz: ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Ser filho de Deus significa eu me colocar na condição de criatura. Eu não posso querer me igualar a Deus. Eu não sou Deus. O erro, humanamente falando, diríamos assim, de alguém que se afasta de Deus é de querer ser Deus. Portanto, o profeta, já nesse versículo 1, ele já nos orienta que devemos ouvir a palavra de Deus na condição de filhos de Deus. Porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra, diz o profeta. Litígio no sentido de que Deus,
por assim dizer, não está satisfeito. Há um conflito entre os interesses de Deus e os interesses dos homens. E, portanto, deve prevalecer não a vontade do ser humano, mas a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que o ser humano seja de fato um ser feliz. O ser humano foi criado para ser feliz. E quando nós insistimos numa vida de pecado, nós, por assim dizer, podemos incorrer numa vida vivida sem sentido, numa vida de infelicidade. O profeta então vai dizer que existem algumas atitudes, quero dizer, corrijo, que desagradam a Deus. Então ele diz: não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. De modo que diríamos assim, isso que o profeta está aqui nos propondo, que se deu a partir da sua experiência pessoal, experiência muito negativa com a sua esposa, diz respeito ao sexto mandamento, né? Não pecar contra a castidade. Portanto, não pecar contra a castidade supõe viver uma vida de sinceridade. Quer dizer, a veracidade tem que ser uma virtude buscada por todos nós, de modo que aquilo que se opõe, diríamos assim, à insinceridade é a veracidade. Então nós devemos ser sinceros, nós não podemos incorrer na insinceridade. O profeta diz: nem bondade, então não pode faltar bondade para o ser humano. Nós devemos viver buscando sempre praticar o bem, buscando sempre praticar aquilo que agrada a Deus, que agrada os nossos irmãos e irmãs. O profeta diz: não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Portanto, sabemos que conhecer a Deus é muito importante. Só que o nosso conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectualizado. Podemos sim estudar filosofia, estudar teologia, mas o verdadeiro conhecimento de Deus se dá por uma vida de oração, quando nós nos colocamos na presença de Deus, e aí podemos conhecer a Deus a partir daquilo que Ele tem para nos dizer. Portanto, o profeta está dizendo que quando falta esse conhecimento de Deus que se dá a partir de uma vida de oração, uma vida de mortificação, por assim dizer, nós estamos em conflito com Deus. O profeta vai dizer: juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério. Portanto, o profeta está dizendo, e essa palavra eu devia ter dito no início, mas digo agora, ele está dirigindo esta sua, diríamos assim, esse seu pedido aos chefes espirituais. Então, esse capítulo 4 está mostrando que naquele momento aqueles que ocupam lugar de destaque, espiritualmente falando, não estão com Oséias, estão jurando falso, estão assassinando, estão roubando, estão cometendo, por assim dizer, adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Portanto, o profeta está propondo aos chefes espirituais uma conversão moral. E sabemos que há uma diferença, se vocês aqui me permitem dizer, entre ética e moral. A moral é muito mais, diríamos assim, a moral é mais do que ética. A ética diz respeito diríamos assim, a um discernimento, né, de normas e valores, enquanto que a moral é assimilar esse discernimento das normas e dos valores. Então, a moral, ela está além da ética. Podemos assim dizer que existe uma ética, é possível uma ética sem moral, mas não é possível uma moral sem ética. Portanto, o que o profeta aqui está propondo é uma conversão moral, uma conversão acerca do comportamento desses
chefes espirituais. E sabemos que esse raciocínio, essa lógica espiritual do profeta Oséias, ela pode se aplicar aos bispos, aos padres, a todos aqueles que, aos leigos que ocupam funções importantes na igreja, no sentido de ter um comportamento adequado à sua função, aquilo que por assim dizer, representa para a comunidade e para a sociedade. O versículo 3 diz: por isso a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem, os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Então o profeta está aqui dizendo que quando de fato agimos de uma forma irresponsável, quando usamos a nossa liberdade de uma forma irresponsável, isso tem consequências para todos, né? Para toda, diríamos assim, toda a comunidade, para toda a sociedade, de modo então que esses 3 versículos que o profeta aqui por assim dizer, nos propõe, nos oferece, esses 3 versículos, eles são importantes para que nós possamos fazer o nosso, diríamos assim, o nosso exame, se é que posso assim dizer, o nosso exame de consciência, levando em consideração que devemos ouvir a palavra de Deus na condição de filhos de Deus, devemos praticar a sinceridade, devemos praticar a bondade, devemos nos esforçar para conhecer a Deus a partir da oração, de uma vida de oração, a partir das nossas mortificações que devemos fazer, que nós não podemos, em hipótese alguma, incorrer nesses pecados contra os 10 mandamentos, de jurar em falso, do roubo, do adultério, e portanto que o nosso comportamento seja um comportamento adequado àquilo que é a vontade de Deus. Então o profeta, aqui finalizando, ele nos propõe que nós façamos como filhos de Deus, que nós façamos então essa conversão, passemos por essa conversão moral, porque sem uma conversão moral dificilmente vamos agir bem do ponto de vista espiritual. Então eu gostaria de encerrar esta minha meditação, essa minha contribuição diríamos assim, desse estudo do profeta Oséias, agradecendo a Yara, agradecendo aqueles que por assim dizer, vão ouvir esta minha meditação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A São José para santificar a mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.